A paz do Senhor Jesus, graças a Deus por mais uma oportunidade que Deus assim nos concede de poder trazer mais um estudo da nossa EBD. E hoje a lição número 8, que tem por tema solteiros, viúvos e idosos na família. Os nossos objetivos da nossa aula de hoje: primeiro, entender o chamado de Deus para os solteiros. Segundo, saber que Deus ampara os viúvos através da família. Terceiro, aprender que é possível ser bem-aventurado em qualquer fase da vida. Vamos para o nosso texto áudio. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João capítulo 5, versículo 4. A nossa verdade prática: há sempre uma oportunidade de ser útil e produtivo para o reino de Deus, independente da idade ou situação civil da pessoa. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de 1 João, capítulo 5, verso de 1 ao 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou também ama aquele que é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Introdução. Há no Brasil hoje cerca de 90 milhões de solteiros, segundo o último censo, que contabilizou também 5 milhões de divorciados, 2,8 milhões de desquitados ou separados judicialmente e 8 milhões de viúvos. O Brasil também está envelhecendo. No Brasil, atualmente, o percentual de idosos é de 12,5%, devendo alcançar os 30% até a metade do século. Então, a lição de hoje, ela vai nos mostrar essas três classes de pessoas: solteiros, viúvos e idosos na família. Vamos aí, através da lição de hoje, poder compreender um pouco como é que a família ela tem se comportado quanto a essas classes de pessoas, bem como a igreja. Então, para que nós possamos assim entender, vamos para o tópico 1, falar sobre os solteiros. Um ponto: solteiro e feliz. Há pelo menos 3 motivos que se destacam para que os jovens se mantenham solteiros. Primeiro, a condição financeira limitada, que os faz adiar a decisão de casar, principalmente em tempos de crise. Segundo, a comunidade de não querer sair do convívio dos pais, desta que é conhecida como geração canguru. E terceiro, e há aqueles que dizem estar esperando no Senhor. Verdade. Então, Paulo aqui ele nos traz uma recomendação para os solteiros. Ele diz o seguinte, né? Quem não é casado, que cuide das coisas do seu Senhor. Porque o solteiro ele tem tempo disponível para isso, né? Então, por conta do solteiro ele ter mais tempo do que o casado, Paulo ele faz esta recomendação. Claro que se a pessoa quer casar, a Bíblia não proíbe, porém que não haja aí o precipitar de cada um, porque quando isso acontece só vai trazer problemas futuros, só vai ter na verdade situações embaraçosas. Então é necessário que tudo venha a ser na direção de Deus, né? Acima de tudo, que haja aí a confiança no Senhor. Quando nós confiamos no Senhor, as coisas elas vão bem, as coisas elas caminham certo para a glória de Deus. Ponto 2,
exemplos notáveis. Não poucos acham muito difícil a um jovem servir a Deus com fidelidade em meio a uma geração repleta de atrativos pecaminosos. De fato, é difícil, como sempre foi, para todos os jovens, mas com a ajuda de Deus é possível a um jovem se levantar em sua própria geração e servir ao Senhor com fidelidade. Verdade, a Bíblia Sagrada, elas nos ensina o seguinte: como purificar o jovem o seu caminho, observando segundo a sua vontade, ou seja, segundo a vontade do Senhor Deus. Quando nós entendemos e fazemos a vontade de Deus, o que acontece? A Bíblia nos diz que a vontade de Deus ela é perfeita, ela é boa e ela é agradável. Então, mediante aqui desses exemplos de jovens, assim nós oramos que Deus venha levantar nas nossas gerações jovens temente a Deus, jovens que façam a diferença, jovens que tomam essas atitudes, bem como aqui o nosso comentarista, ele nos menciona aqui José, que foi um dos jovens aqui, que foi inclusive vigilante, Hoje muitos jovens não dão mais valor a isso, muitos jovens não buscam mais ser vigilante, até mesmo ser fiel a Deus. O caso também aqui de Daniel, Daniel ele preferiu se manter fiel a Deus. Então são exemplos que nós vamos aqui aprender através da palavra do Senhor nosso Deus, atitudes desses jovens que assim eles tomaram, que são dignas com certeza para a nossa reflexão, que possa assim ser copiada assim no meio dos nossos jovens hoje, que fazem parte da nossa geração, que esses jovens venham serem estes exemplos notáveis em meio à sociedade em que vivem. Ponto 3, conselhos aos solteiros. Muitos associam a felicidade a uma condição civil, e há quem ache que precise se casar para ser feliz, embora um casamento possa proporcionar felicidade. Associar a felicidade a um casamento pode ser extremamente perigoso. Portanto, atenta para os seguintes conselhos. Então, nós vamos aqui observar vários conselhos que o nosso autor aqui ele traz para o enriquecimento do estudo de hoje, Então a letra A que diz aí, Tomar: procure ser um solteiro feliz. Um solteiro feliz, Porque quando você é um solteiro feliz, chegar no momento que você vai casar, com certeza essa felicidade ela vai continuar, Nós entendemos assim que é necessário fazer as amizades, porque hoje tem muitos solteiros que são fechados, jovens até mesmo que não têm amizade com outras pessoas. A amizade ela nos faz bem, com certeza é importante, Nós precisamos disso, então faz parte da felicidade até mesmo, Letra B: cultive amizades sadias. Com certeza as amizades vão nos fazer bem, como diz, Letra C: mantenha-se sexualmente puro. Mantenha-se sexualmente puro. Tem sido assim uma das questões hoje, no âmbito até mesmo igreja, onde muitos têm levado uma vida que não agrada a Deus nesse sentido, o sexo antes do casamento, e isso até mesmo na adolescência já acontece isso. Muitos antes, geralmente os jovens, tanto o homem quanto a mulher, eles mantinham ali o seu padrão, a sua conduta, e somente quando casavam é que ia haver essa prática do sexo. E hoje não, hoje nós precisamos assim orar por nossa geração, por nossa juventude, porque muitos perderam o temor e muitos já estão levando assim uma vida, como se já fosse de casado, no sentido
do sexo apenas, porque quando se trata das responsabilidades, não existe. Então, o sexo ele foi feito por Deus, mas para pessoas que são casadas, ou seja, as pessoas que são casadas têm todo o direito, né? É um leito, a Bíblia nos fala que é um leito sem mácula. Então, o sexo ele precisa ser mantido pelo casal e não pessoas que não são casadas. Que mais? Letra D. Envolva-se na obra de Deus. Isso aqui é importante, como disse ainda há pouco, Paulo, ele disse que os solteiros que cuidem das coisas de Deus, né? Então é necessário aqui observar, você que é jovem, procure a sua igreja, procure os seus líderes, procure se empenhar para fazer as coisas de Deus, porque lá na igreja sempre vai ter alguma coisa para você fazer, sempre vai ter alguma coisa para você ocupar a sua mente, para você já ir aprendendo até mesmo que vai te servir para o futuro, né? Coisas boas que nós vamos aprender. Então, na igreja você pode ocupar a sua mente pode ser com certeza uma mente fértil, quando assim nós empregamos tudo para a glória do Senhor nosso Deus. Então, que Deus continue abençoando a vida dos jovens e que você seja fervoroso fazendo a obra de Deus no nome do Senhor. Letra E. Louve a Deus por estar solteiro. É verdade, né? Não arruine a sua vida com precipitações. Foi aquilo que nós falamos aqui no primeiro tópico, né? Não se desespere para tudo. A Bíblia Sagrada nos ensina que há um tempo determinado por Deus, né? Então louve a Deus por você ser solteiro. Aproveite esta oportunidade para vocês fazerem as coisas de Deus. Com certeza, na hora certa, no momento certo, Deus ele vai abençoar no sentido aí do casamento. Letra F. Não permita que lhe coloquem rótulos. É aquela questão, muitas vezes, por você já ter uma certa idade, já ficou para titio, já ficou para titia, né? Então já está encalhado. Não aceite essas coisas, mas lembre de uma coisa, que tudo tem um tempo determinado por Deus. Muitos quiseram se precipitar e o que aconteceu? Casamento de ruína, separação, coisas assim parecidas. Então é melhor você casar no momento de Deus, e com certeza as bênçãos que Deus ele tem para a sua vida vai ser só bênção mesmo, né? Então é dessa forma, quando nós fazemos a vontade de Deus, é uma bênção para a glória de Deus. Vamos para o tópico 2, os viúvos. Primeiro ponto, os tempos da viuvez. Nos tempos bíblicos havia muitas viúvas, principalmente por causa das guerras. Dois pontos geralmente eram e ainda são os mais problemáticos desse estado. Primeiro, o sustento da família ficava comprometido pela falta do marido, que era o provedor. E ainda hoje, mesmo quando ambos os cônjuges trabalham, com a morte de um, a renda fica consideravelmente diminuída. E segundo, a solidão advinda do processo do luto, em qualquer época, é um forte fator emocional que pode comprometer a santidade dos que enfrentam o estado de viuvez. As Escrituras exortam a que não se entreguem ao desespero, pois o Senhor é o seu amparo. Então, tanto a letra A quanto a B, né? Na letra A nós vamos aqui observar a questão do sustento da família, onde aí se o cônjuge porventura ele venha chegar a falecer, vai comprometer, né? Isso ainda continua acontecendo. O cônjuge morreu, com certeza vai comprometer. Isso aí é óbvio, né? E a questão da solidão nós aqui observamos, mas a Bíblia nos ensina aqui o quê? Para que a pessoa não venha se entregar ao desespero,
porque hoje o que está acontecendo muito por conta da solidão, tem a questão aí da depressão, inclusive. Então nós precisamos aí termos a direção de Deus, né? Pedir a graça de Deus, e com certeza Deus ele vai nos dar a vitória. A Bíblia nos ensina, inclusive, alguns exemplos de pessoas onde seus mulheres, né, onde seus esposos morreram, porém, né, essas mulheres elas buscaram a graça de Deus, elas buscaram força em Deus e foram grandemente abençoadas. Tem caso aqui, inclusive, de Ana, né? Ana é um exemplo aí interessante. Então, mesmo em meio à dor, em meio à dificuldade que Ana ela estava passando, Deus colocou ela para ser intercessora, né, irmãos? Então, aqui nós observamos que ela pôde encontrar oportunidade para servir a Deus através de jejuns, através de oração, isso tanto de noite quanto de dia, né? Então, Ana, ela passou a ser uma das intercessoras aí, e levava, na verdade, aí a oração, ela ministrava a oração, ela intercedia, na verdade, pelo povo, porque eles esperavam aqui a consolação de Israel. Então nós observamos que uma coisa importante também, no sentido aí das viúvas, e nós precisamos entender que as viúvas elas precisam ser honradas, bem como também visitadas e até mesmo socorridas nas suas tribulações, pois assim a Bíblia ela nos orienta isso. Nós precisamos ajudar as viúvas no nome do Senhor Jesus. Ponto 2, conselho aos viúvos. A viuvez é um estado difícil e desafiador, mas não é o fim. É importante os viúvos entenderem que ainda podem ser úteis, principalmente na igreja, onde não existem incapacitados, aposentados, nem desempregados. Sempre há trabalho no reino de Deus para quem quer servir ao Senhor com alegria. Portanto, atente para os seguintes conselhos. Então nós vamos observar na letra A, o primeiro conselho aqui que o nosso autor ele colocou, é para que a viúva ela não venha cair na solidão da depressão e da tristeza. Foi aquilo que mencionei ainda há pouco, né, irmãos? Então é importante isso aí, nesse momento de dor, nesse momento de perca, buscar Deus, vamos buscar a força do Senhor, que é do Senhor que vem o nosso socorro. O que mais? Não buscar satisfação sexual de maneira pecaminosa, que tenham cuidado com isso, porque muitas vezes o inimigo ele pode jogar setas para você procurar alguém, ou seja, isso não quer dizer que você é viúva, não pode casar mais. A Bíblia nos ensina que as mais novas é bom que casem. Paulo ele traz essa recomendação, né? Mas aqui o chamado de Deus é para vivermos em santificação, e em qualquer estado de vida, seja casado, seja viúvo ou solteiro. E no caso aqui, as viúvas, né, tenham cuidado para que não caiam, né, no sentido aí da satisfação sexual pecaminosa, né, irmão? Não evite essas maneiras para a glória de Deus. E outra coisa que é ajudar no reino de Deus. Nós observamos a Bíblia Sagrada também, ela nos dá assim inúmeros exemplos de mulheres viúvas que até mesmo ajudavam a obra de Deus, ajudaram missionários, né, para pegar a palavra do Senhor, né? Então, qualquer viúvo ou qualquer viúva também pode trabalhar na obra de Deus. Então nós precisamos, desde já, colocar aqui bem de forma explícita que, né, os viúvos e as viúvas, naquilo que se diz a respeito à obra de Deus, eles ainda vão ter vez, porque a Bíblia diz que até na velhice eles darão frutos, né, independente da idade, né, irmãos? Acho que vocês façam a obra do Senhor nosso Deus, porque isso é bom, isso é agradável. Então é um momento aí onde você que é viúvo ou você que é viúva, você procura
ao seu trabalho, né, no Senhor. Quando você faz isso, você está ocupando a sua mente, vocês estão fazendo coisas agradáveis para a glória do Senhor nosso Deus. Então peça a direção de Deus, peça a graça de Deus e procure sempre envolver na sua igreja local. E aqui o último conselho aos viúvos é o cuidado com a saúde. Hoje muitos têm deixado de cuidar da saúde, tanto homens e mulheres, jovens e crianças, e aqui principalmente, né, os viúvos. Muitos têm deixado de cuidar da sua saúde, mas é necessário. Faça tudo aquilo que vai ser útil para a sua saúde, né? Uma boa alimentação, uma caminhada, se possível você puder fazer, isso vai ser bom, né, irmãos? Tudo aquilo que vai fazer com que você vive de uma forma saudável, de uma forma melhor para a glória de Deus. Então isso é bom, isso é necessário, em nome do Senhor Jesus. Ponto 3, o novo casamento. Quando a pessoa viúva decide se casar novamente, este é o conselho bíblico. Fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Todavia deve evitar precipitações e especialmente conflitos com os filhos, procurando antes manter a santificação e buscar a ajuda de Deus para que seu novo casamento traga paz, contentamento e edificação para toda a família. Com certeza, né? Isso aqui é muito importante, são requisitos assim que precisam serem observados. Isso tem acontecido muito, até mesmo com pessoas idosas, onde maridos têm morrido ou esposas têm morrido, e o que acontece? Já se precipita e quer ter um novo casamento para não viver sozinho. Então aqui nós vamos observar, evite essas precipitações, né? Busque em Deus, procure fazer a vontade de Deus, que vocês vão viver melhor. Isso não quer dizer que vocês não podem casar, mas que tudo seja do Senhor. Isso é importante, né? O tópico 3, os idosos. Ponto 1, vivendo com propósito. Simeão e a profetisa Ana são dois bons exemplos de pessoas que, mesmo idosos, faziam parte de um propósito superior de Deus em servirem como destacados ícones de fidelidade. Eles encontraram o seu lugar na história, dedicando-se à oração. Eles esperavam a vinda do Senhor todos os dias, por muitos anos, e não tinham compromisso mais importante que esse. O peso da idade não os imobilizou. Eles reconheceram o Messias no menino Jesus e descobriram uma nova força para uma nova tarefa. É interessante, porque muitos pensam que a idade já está avançada, que não precisem mais da igreja. Até mesmo uma historinha onde alguns contam, que certa viúva de idade, inclusive, sempre ela via um anjo, mas ela não deixava de ir para a igreja. Aí esse anjo que sempre aparecia para ela disse assim o seguinte: você não precisa mais ir para a igreja, você já está de idade, então você já está salvo, então não precisa mais ir para a igreja. E essa viúva, ela deixou de ir para a igreja, deixou de congregar. Só que o que a Bíblia nos ensina, não deixeis de congregar, como é costume de alguns. Então nós temos que ter cuidado com essas coisas, né? Então precisamos envolver os nossos idosos, precisamos ter o cuidado até mesmo com eles, né? Ou seja, quando o idoso ele vive uma vida de propósito, até mesmo no sentido de buscar Deus, de ir para a casa de Deus, de se envolver na obra de Deus, isso só vai ser bom para ele, só vai ajudar a contribuir até mesmo na sua saúde.
Isso é muito bom. 2 exemplos. Muitos textos bíblicos sugerem que a tarefa principal dos mais velhos era deixar um exemplo de integridade e piedade. Rapaz, repassando um legado de felicidade espiritual às gerações posteriores. As Sagradas Escrituras apresentam os idosos como um padrão de sabedoria e experiência aos mais jovens, insistindo para que os jovens se submetem com respeito e humildade aos mais velhos. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. O apóstolo Paulo, já velho, testemunhou de sua fidelidade ao escrever para o jovem Timóteo, inspirando-o a continuar sendo fiel ao Senhor. Observamos, que o próprio Paulo nos dá este exemplo, onde ele ensina a Timóteo, Ele diz algo a Timóteo: olha, Timóteo, ninguém te despreze por você ser um jovem, mas ser um exemplo para os fiéis. Então aqui nós vamos observar que as pessoas mais idosas, elas nos trazem, na verdade, esses exemplos através das suas vidas. Então uma coisa importante aqui nós observarmos que muitas vezes, na maioria dos idosos, muitos deles não conhecem o seu direito, Muitos até mesmo sentem-se de forma intimidada diante das pessoas, diante da sociedade. São pessoas assim, podemos dizer, fragilizadas. Porém, uma coisa interessante, são pessoas que têm uma vida toda aí para nos dar de exemplo, pessoas que têm bons exemplos para nos ensinar até mesmo. Então, nesses momentos que essas pessoas passam, até mesmo momentos que vivem como pessoas fragilizadas, pois tem muitos que até mesmo a família não tem ajudado. Então nós, como igreja, nós precisamos dar a mão, nós precisamos ajudar, Nós precisamos manifestar aqui a nossa responsabilidade de nós podermos amar essas pessoas idosas. Eles precisam do nosso carinho, eles precisam da nossa atenção, do nosso cuidado, no nome de Jesus. Vamos aqui para o ponto 3, conselhos aos idosos. Mesmo na velhice, há um chamado para seguir ao médico, pois ele nunca descarta ninguém por causa de idade ou condição social. Quando Moisés liderava o povo de Israel pelo deserto, os anciões participavam integralmente da liderança do povo, recebendo para isto autoridade divina. 70 deles receberam um derramamento sobrenatural do Espírito Santo, que lhes deu também funções espirituais. É verdade. Então aqui, nesse sentido, Moisés, no Salmo 90, ele escreveu, ensina a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Então há sempre um lugar, irmãos, há sempre uma oportunidade, aqui no sentido para que as pessoas idosas elas possam fazer a obra de Deus, para que elas possam, na verdade, transmitir o conhecimento, até mesmo aconselhar os mais novos. Então, embora muitos tenham desprezado os conselhos das pessoas mais de idade, então nós precisamos ainda resgatar isso. Isso é uma questão de honra, e honrar as pessoas velhas, isso só vai nos fazer bem. Então, os idosos precisam ser honrados no nome do Senhor Jesus, pois assim a Bíblia Sagrada nos diz que ainda na velhice eles vão dar muitos frutos, e nós não olhamos para ele com um olhar de desprezo. Já passou o teu tempo, já passou, o que tinha de fazer já fez e acabou. Não,
nós precisamos ouvi-los, porque eles têm muitos a nos ensinar. Glória Glória a Deus. Então, fica aí a nossa aplicação pessoal, principalmente na igreja, assim como em cada família. Os solteiros, viúvos e idosos têm o direito de serem bem cuidados, amados, respeitados. Cada grupo deve manter o seu espaço correspondente na missão, assumindo responsabilidades para o bom andamento da família e o crescimento do reino de Deus. Que Deus te abençoe. Até a próxima lição.